Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Jesus terá êxito na sua missão. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. No seu ensinamento, dizia para eles: Escutem. Um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mistério da missão de Jesus. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram o que significavam as parábolas. Jesus disse para eles: Para vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Os homens diante da missão de Jesus. Jesus lhe perguntou: Vocês não compreendem essa parábola? Como então vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que ouvem, chega Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, são inconstantes e, quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos que sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Ouvir e agir. Jesus continuou: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não a coloca no candeeiro? Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus dizia ainda: Prestem atenção no que vocês ouvem, com a mesma medida com que vocês medirem. Também vocês serão medidos, e será dado ainda mais para vocês. Para aqueles que têm alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. A missão de Jesus é irresistível. E Jesus continuou dizendo: O reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda, noite e dia, e a semeia vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. A missão atinge o mundo inteiro. Jesus dizia ainda: Com que coisa podemos comprar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo
que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras palavras como essa. Eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Jesus é o Senhor da história. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Apesar de todos os obstáculos, o semeador realiza o seu trabalho, confiando na colheita que vai ter. Jesus também, apesar de todas as reações, obstáculos e incompreensões, sua missão chegará ao fim e será bem-sucedida. As parábolas são histórias que ajudam a ler e compreender toda a missão de Jesus, mas é preciso estar dentro, isto é, seguir a Jesus para perceber que o reino de Deus está aproximando através de sua ação. Os que não seguem a Jesus ficam por fora e nada podem compreender. A explicação da parábola focaliza os vários terrenos, mostrando o efeito que a missão de Jesus, contada pela palavra do Evangelho, tem sobre os ouvintes ou leitores. Cada pessoa vê e entende a partir do lugar que ocupa na sociedade e das dificuldades que encontra para se comprometer com Jesus e para continuar a ação dele. A libertação iniciada por Jesus não é para ser abafada ou ficar escondida, mas para se tornar conhecida e contagiar a todos. Quem acolhe a boa notícia aprende a ver e agir de acordo com a visão e ação de Jesus, e a compreensão vai aumentando à medida que se age. Quem não age perde até mesmo a pouca compreensão que já tem. A missão de Jesus é portadora do reino de Deus e da transformação que ele provoca. Uma vez iniciada, a ação de Jesus cresce, produz fruto de maneira imprevisível e irresistível. Diante das estruturas e ações deste mundo, a atividade de Jesus e daqueles que o seguem parece importante, o mesmo ridícula, mas ela crescerá até atingir o mundo inteiro. Jesus atravessa com os discípulos para a terra dos pagãos. O mar agitado é símbolo das nações pagãs que ameaça destruir a comunidade cristã, mas Jesus é o Senhor da história e dos povos. O medo dos discípulos é sinal da falta de fé. Eles não conseguem ver que a ação de Jesus transforma as situações.